Bom, então o nosso convidado de hoje é diretor da Informatize. Ele foi presidente da CDL de Novo Hamburgo de 2019 até 2021, esposo da Fabiana Constantes, pai do Felipe e de Samuel. Estou falando então do Jorge Stoffel. Jorge, seja muito bem-vindo. Opa, muito obrigado, olá. Vamos então começar pelo começo, né? A Informatize está completando em 2023 25 anos de história, né? E se nós formos fazer um cálculo rápido, 2023 menos 25 vai cair lá em 1998, né? E se a gente for pensar em coisa meio rápida, em 98 teve lá a Copa do Mundo, Ronaldo e tudo aquelas coisas. Também a gente teve o lançamento do Windows 98 e também uma coisa que a gente usa bem pouco, que é o lançamento do MP3, né? Mas hoje, né, em 2023 e voltando no tempo, o que o Jorge Luiz Stoffel pensou, vou abrir uma instituição de ensino? Qual que foi o estalo na tua mente? Além do Windows 98, também a internet ainda era discada em 98. É verdade. É bem um momento assim de abertura assim da área tecnológica, e foi o crescimento de 98 para cá foi uma evolução enorme. Imagina quantas novas profissões nós tivemos durante esses 25 anos em decorrência da parte tecnológica, a parte da internet, informática, todos. Mas falando então nessa data de 98, 25 de setembro de 98, foi a inauguração da Informatize. E claro que isso não se dá início nesse exato dia, né? Isso tem uma história antes disso tudo, né? Sim. Na verdade, o meu desejo pela área da informática, na época era auge, claro que a Informatize inovou em várias outras áreas depois, né? Mas a abertura da Informatize foi em decorrência de cursos voltados para a área da informática. Então, um pouco antes de 90, quando estudava, quando eu fazia meu ensino médio, ainda no fundamental, nem era no ensino médio, né? Através de uma disciplina, a gente foi visitar uma empresa, e eles tinham um computador nessa empresa, aquilo ali me chamou muita atenção. Isso foi lá em 87, 88, né? Depois disso, vindo para Novo Hamburgo, estudei na Fundação Liberato, e logo após isso também eu busquei cursos nessa área, justamente na área da informática, que era um momento bem importante. Aí eu gostei demais, assim, me dediquei assim muitas horas no estudo dos cursos que eu fiz, né? E após disso segui nessa área. Continuei estudando nessa área, ministrando cursos nessa área. Tive durante essa fase uns 5 anos que eu ministrei aulas, tá, numa escola conhecida nacionalmente naquele período de final de 93 até metade assim de 98. E após isso, então, já saí dessa instituição e já tinha planos em seguir alguma área minha própria, pensando justamente naquilo que gostaria de implementar, de fazer, as ideias de como gostaria que fosse a estrutura, as aulas também. E a ideia veio em que ano? Porque 98 veio Informatize, mas a ideia começou antes, né? Foi um ano antes. Um ano antes. Dá para dizer assim, um ano antes, talvez um pouquinho antes desse um ano ali, já estava observando como é que estava o mercado, observando como outras instituições, além daquela que eu estava trabalhando, também estavam atuando. E aí na metade de 98, definitivamente eu saí, já estava relativamente assim com a ideia bem encaminhada, e continuei trabalhando muito firme nessa ideia até que a possibilidade se tornou uma realidade em 25 de setembro de 98. A Informatize, com Tuori, ela já vinha com a palavra informática, né? E talvez foi os primeiros cursos que veio, foi curso de informática, né? Mas eu acho que com o decorrer dos anos foi agregando novos cursos, né? Além do curso de informática, quais outros cursos, quais outras áreas a Informatize tem?
Atualmente, eu vou contar um pouquinho dessa parte ali da abertura, né? Da abertura da Informatize na cidade de Novo Hamburgo. Eu abri com 3 cursos, né? Cursos na área da informática, tá? Esse que tu havia citado, que é a parte do Windows, enfim, a parte inicial do uso do computador. Tinha um outro que era mais focado numa área de propaganda e marketing e uma outra área, então, de programação, tá? Esses foram os 3 cursos iniciais. Claro que no decorrer desses próximos anos, de 98 para cá, entramos em outras áreas, como a área administrativa, seguimos evoluindo com novos cursos também na área da informática, implementando novos cursos, assim seguimos também na área administrativa, como cursos de departamento pessoal, contabilidade, escrita fiscal, RH, que é uma área que hoje a gente tem um leque bem grande também nisso e uma necessidade de mercado muito grande nessa área administrativa. Assim como o curso de inglês, que é um curso bem importante, é uma segunda língua que a mais utilizada, a mais conhecida, onde o pessoal mais busca também e a gente está bem forte nisso também. Cursos técnicos aprovados pela Secretaria da Educação, como curso de administração e curso de informática também, são 2 cursos bem importantes dentro da nossa grade de cursos. E, enfim, várias outras áreas seguiram, área da beleza e outros cursos assim, de inovação que a gente entende são importantes, nós vamos implementando eles. Vão agregando, né? Sempre atualizando, né? Atualizando o currículo, né? Isso é muito importante para o aluno que está precisando se qualificar, né? Bom, a Informatize começou em Novo Hamburgo, né, em 1998, tu falou 25 de setembro, né? Exatamente. 25 de setembro de 98, mas com o decorrer do tempo ela foi aumentando o seu leque de opções e ela começou, qual foi a segunda cidade que foi contemplada com a Informatize? Pois é, o desejo de ampliar e de seguir essa caminhada que a gente fez na cidade de Novo Hamburgo, ela seguiu logo na sequência ali na cidade próxima de Campo Bom, né? Então, ali surgiu uma oportunidade, tinha uma outra escola, assim, dentro da linha dos cursos que a Informatize estava ministrando, e essa pessoa estava querendo entregar a escola já estava há bastante anos também atuando e naquele momento surgiu essa oportunidade de dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo feito por essa pessoa, que é a Sandra, e foi uma parceria bem interessante. Eu acabei adquirindo então a estrutura, a escola, e dei continuidade então a esse trabalho. Surgiu então essa primeira unidade da Informatize como filial na cidade de Campo Bom em 2003. Olha só, Campo Bom foi a segunda unidade. Depois segui em 2005 em Estância Velha. Na sequência então seguimos em São Leopoldo. São Leopoldo foi em 2007, Ibuti foi em 2009 e Sapiranga 2016. A caçula. A caçula. Então tá. Então, repetindo, nós estamos então Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, São Leopoldo, Ibuti e Sapiranga. Existe um outro projeto, um projeto Qualificar, muito interessante, que são cursos itinerantes, que são em várias outras cidades a nível Brasil, né? Então a gente atende outros estados e outras áreas de cursos que ministramos, então, ou sendo na área da mecânica automotiva, de elétrica automotiva, curso na área de auxiliar veterinário também. Então esses estão ocorrendo em outras cidades e em outros estados. Tu sabe quais são os estados que está tendo o São Paulo, Goiás, Minas Gerais, também próximo em Santa Catarina. Coisa boa, coisa muito boa. A Informatize, então, ela tem o intuito, né, de qualificar, de capacitar o jovem, o aluno, para um bom mercado de trabalho. Essa é a intuição, né, que é o nosso objetivo, né? Mas a gente está observando também nesse mundo, acho que pós-pandemia, eu posso dizer, na verdade, até antes da pandemia, né, que infelizmente a nossa atual situação de momento não é das melhores, né?
o desemprego, a falta de qualificação, né? A mão de obra qualificada não é muito boa. E aqui nós precisamos melhorar para ter um futuro um pouco melhor para nós, para nossos filhos, para nossa geração e tudo mais, né? E aí a gente começa a observar que nós temos essa possibilidade de ajudar o jovem, né? O menino, a menina que está na escola, e às vezes a qualificação eu acho que é o melhor caminho para ele poder chegar a essa solução, né? E nós como escola, nós acho que nós podemos ter essa possibilidade de ser um plano A, um plano B, um plano C para ele, né? E eu acho que, na opinião de ti, Jorge, o que a escola, nós, como instituição, podemos fazer para ajudar o menino, a menina que está nos ouvindo, que é aluno, que não é aluno, né? Para poder encontrar uma solução para esse problema que está acontecendo com ele ou com onde ele convive, né? Os cursos da Informatize não só permitem a qualificação desses jovens para o primeiro trabalho, como também eles permitem que pessoas que já estão atuando em empresas e precisam se especializar mais na área que estão trabalhando, né? Então, a gente tem cursos bem focados, bem específicos, e os profissionais que ministram esses cursos são do mercado, atuam dentro de outras empresas e estão dentro das nossas salas de aulas com os nossos alunos ministrando os cursos com a base, com o conhecimento do dia a dia do mercado. Então isso é muito bom porque traz uma realidade do dia a dia para dentro da sala de aula, que melhora então essa qualificação de quem está querendo buscar o seu primeiro trabalho ou se inserir no mercado, como aquele profissional que já está atuando e precisa de uma qualificação, né, para ou buscar um reconhecimento para a empresa, um novo trabalho, ou na área onde ele está atuando dentro dessa empresa, né? Perfeito. E aí a escola entra nesse meio campo, né? Entre o emprego e a qualificação para a pessoa. Sim. Né? O que se percebe, e isso não é de agora, né? O mercado ele tem oscilações. Vamos ter períodos a economia vai estar melhor, como não vai estar tão boa, onde a gente tem mais pessoas desempregadas e períodos que tenham menos pessoas desempregadas. Mas, no entanto, o que se percebe, a necessidade das empresas é justamente encontrar pessoas profissionais que tenham uma qualificação que possam atender a necessidade de uma área específica dentro das empresas, e talvez esse seja o grande fator, muitas vezes, de não encontrar logo profissionais, e a demanda é maior muitas vezes do que se pensa, porque a gente pensa, não tem trabalho tem. Muitas vezes a pessoa não tem a qualificação para atender aquela necessidade que as empresas têm, porque na realidade nas unidades, em cada uma das unidades informativas a gente tem um mural de vagas e sempre tem vaga disponível, e não é uma vaga só, muitas vezes são 10, 15 vagas disponíveis que em áreas específicas, em áreas que nós atuamos, onde nós treinamos os alunos, e dá para ver que o mercado sim tem uma necessidade de empregabilidade, tem uma necessidade de colocar pessoas. O que precisamos é sim sempre através do trabalho da Informatize, ou enfim, de qualificar essas pessoas, e também que as pessoas tenham esse interesse de qualificação, né? Muitas vezes tu procura uma qualificação quando talvez você esteja desempregado, mas o ideal não. Enquanto eu estou trabalhando, é preferível que eu busque uma qualificação para continuar me aperfeiçoando, né? E não quando eu não estou desempregado, estou sem um trabalho e vejo que eu passaram anos. Sim. Eu estava bem no meu trabalho onde estava trabalhando, e de repente acabo perdendo ele e não me qualifiquei. E aí eu sinto que eu preciso correr o quanto antes para me qualificar. O que também não é errado, mas se puder fazer enquanto está empregado e poder se qualificar,
é melhor. Sim. Né? E como também tu comentou no início, a escola tem duas opções. O curso de curto prazo, aqueles cursos rápidos, né? Que o pessoal chama de cursos livres, que até consegue fazer o curso em menor tempo e conseguir aquela promoção, aquela vaga, aquela oportunidade. E também tem um curso de maior duração, que é os cursos técnicos, Exatamente. né? Tu consegue falar um pouquinho mais sobre o curso técnico? Tu falou que tem 2, né? Só que no início tu falou uma coisa um pouco mais compactada, né? Tu tem o de informática e o de administração. Né? O curso técnico em administração, aprovado pela Secretaria da Educação aqui do Estado do Rio Grande do Sul, ele tem uma carga horária de 1.000 horas, né? Então esse aluno ele tem várias componentes, várias disciplinas no decorrer dessas 1.000 horas, onde ele vai ter uma excelente qualificação, ele vai ter um diploma ao término do curso dele de técnico em administração, assim como o curso técnico em informática, o técnico de TI. Ao total são 1.200 horas, e ao longo de todo esse tempo desse curso também são várias áreas, a área de programação, desenvolvimento, a parte que envolve a administração de uma empresa, por mais que seja na área de TI, ele tem também ter esse conhecimento pela formação técnica que ele vai ter. Também ao término desse curso vai ter o diploma de técnico em informática. É uma coisa que o mercado pede bastante, não só o conhecimento, mas também saber fazer. 2 coisas que o pessoal pede muito, o saber e o saber fazer, né? E por isso que é importante cursos bem práticos, que lá fora, mais importante que o certificado é a prática, né? E o conhecimento é muito importante. E é uma coisa que a gente sempre fala, né? O conhecimento é uma das poucas coisas que não vão te levar, né? Conquistar conhecimento é muito importante, né? E hoje, momentaneamente, os cursos técnicos estão em qual unidade? Na unidade de Novo Hamburgo. Unidade de Novo Hamburgo? Exatamente. Uhum. Perfeito. Bom. Quanto tempo já temos? 13? Tá. Show. Faltam 13 ou já foram 13? Faltam 13. Também se a gente quiser os outros 13 usar todos, né? Tá regressivo, tá, perfeito. Não, perfeito. Bom, agora voltando sobre a empresa, né, sobre o quadro empresarial, olhando agora para o dono da escola, né, qual que é a visão da Informatize ao mercado de trabalho, né? Aquelas 3 palavras que a gente fala muito, né? Missão, visão e os valores, né? Qual que é, então, a missão, a visão e os valores da Informatize? O trabalho da Informatize, ao longo de todos esses anos, é sempre buscar ter uma qualidade importante dentro de todo o trabalho que ela desenvolve. Claro que as pessoas hoje, qualidade é uma questão inerente em qualquer serviço, né? Não é algo... digamos, a mais que tu tá fazendo. Tu precisa ter qualidade para que tu se mantenha no mercado devido a todo o cenário, vamos supor, competitivo que existe, né? Uhum. Então, você precisa estar preparado para isso, precisa prestar o teu melhor para que o aluno ou o teu cliente esteja satisfeito também, ou tu consiga surpreendê-lo, né? Então a qualidade é inerente a isso, e a gente acompanha isso ao longo através de trabalhos de ouvidoria, de pesquisa que a gente faz, acompanha, melhora aquilo que venha através da ouvidoria que não esteja bom, que a gente precisa realmente fazer uma melhoria. A melhoria tem que ser constante, né? A gente precisa sempre buscar melhorar nossa qualidade na questão do ensino, do atendimento, atender as necessidades dos alunos. Então, várias circunstâncias vão estar ocorrendo quando você tem uma estrutura que comporta hoje 6 unidades físicas, mais uma 7ª unidade que tem os cursos itinerantes. É uma estrutura que envolve muitas pessoas que trabalham, então os processos têm que estar bem definidos. Nós tivemos do ano de 2008, durante 5 anos, a certificação da ISO 9000, tá?
9001, e isso também nos deu uma bagagem muito grande na questão de bem definido os processos, né? Tanto na questão do atendimento, a documentação, o atendimento ao cliente. Então isso está bem alinhado e bem definido para que a gente possa sempre ter um melhor atendimento e a melhor solução quando algo acontecer também. Perfeito. E isso também é reflexo na empresa, né? Se a gente consegue refletir isso para o aluno, teoricamente é um exemplo para o aluno fazer isso na empresa, né? Se for algo mal feito, infelizmente lá fora ele vai ter um mau atendimento. Sim. E se ele fizer bem feito, vai refletir, né? Ou vai ter pelo menos um bom exemplo, né? Nessa questão. E os nossos valores, os valores da Informatize? Bom, isso também os valores não são somente para o cliente, né? São também valores para as pessoas que trabalham, tá? Então, a confiabilidade, ter confiança no que a gente faz, de ter respeito com as pessoas, tanto para o aluno, com respeito com as pessoas que trabalham internamente, buscar ter um melhor ambiente, buscar um ambiente que as pessoas se sintam bem. Então toda essa questão ela tem um trabalho que envolve as pessoas que estão dentro da empresa. Eu sempre digo assim, a gente tem dois clientes, o cliente externo e o cliente interno. E o cliente interno são as pessoas que a gente tem um convívio todo dia, né, que trabalham em busca do seu objetivo também de crescimento dentro da própria empresa, do crescimento profissional delas, como nós temos o nosso cliente externo que nos procura um curso na Informatize e que a gente precisa atendê-lo muito bem para que ele tenha uma boa profissão, um bom trabalho, tenha um bom retorno daquilo que ele está buscando conosco, porque é algo, tu não vai numa loja e tu vê o produto, tu sente o produto, tu pega ele na mão, não, é algo intangível naquele momento, porque é um conhecimento, tá, que tu tá buscando dentro da Informatize. Não é um copo que tu vai lá, tu sente, tu vê a estrutura dele, tu vê, gostei disso aqui, vou comprar. É um conhecimento que tu tá adquirindo, né? Por isso que é bom fazer com amor, né? Seja feliz fazendo aquilo que você gosta. E aí trabalhando, executando e trabalhando, fazendo aquilo que tu ama e tem paixão, fica muito mais fácil, né? Levantar cedo, trabalhar mais tarde, fazer serão, não é pesado, né? Porque tu faz aquilo que tu gosta e fica algo muito melhor. E acredito que as pessoas ao redor também percebem isso, né? Porque quando a gente faz, infelizmente, de má vontade, de um ânimo mais baixo, tu já não rende bem. E quem tá ao teu redor, e é tudo, como é que é a palavra? Uma cascata, uma dominó, é feito dominó. Sim. Um pega, o outro vai, e isso se reflete, né? Por isso que a escola já está completando o seu 25º ano, né? Setembro já vai fazer 25 e não é qualquer empresa que consegue chegar nesse patamar, né? 25 anos ali, um quarto de século. Se a gente começar a colocar no outro lado da moeda, né? Um quarto de século ali, né? Bom, a gente começou no início ali falando sobre os cursos iniciais, né? Tu comentou que veio com informática, que foi o curso que deu o nome à escola, né? Até a Informatize tinha antigamente, eu acho que em 98, na época, que era uma chave e era Informatize-se, né? E aí eu acho que daí que começou a vir a expressão Informatize e foi e disseminou para toda a região. Só que no início as pessoas só associavam Informatize com informática, como a gente falou no início, e aí começou a vir os demais cursos, né? Só que a gente falou o quê? Que tem informática, o curso dos estéticos, curso da área gráfica. Eu acho que eu esqueci de algum, né? Além dos técnicos. Inglês. Tem o curso dos idiomas, que não é só inglês, né? Tem espanhol também. Tem espanhol também ali, mas né? O foco principal tá no inglês. Tem no inglês ali, né? Dessa área de cursos, como comentei no início ali, a questão da evolução deles, né? Sempre que surge uma necessidade de mercado, um exemplo, a gente pegar ali o Excel avançado, surgiu a questão do Power BI, né? Que é uma ferramenta excelente também, não vai substituir necessariamente o Excel, né? Mas, no entanto, é uma ferramenta, vamos supor, que tem uma história curta aí de tempo, ali, talvez um ano para cá que surgiu, um ano um pouco mais. Talvez estourou em 2018. 2018. Mas daí a pandemia que deu uma
uma acelerada no processo. Ele conhece muito bem, né? Só que hoje eu sou o entrevistador, mas é uma ferramenta que a gente se apaixona. Eu tô me controlando aqui. Mas então, nesse ponto, quero colocar aqui, surgindo necessidade a nível de mercado, que a gente observa também, nós buscamos profissionais, implementamos toda a metodologia do curso e lançamos ele, né? Mas é isso que é importante, sempre estar de olho na atualidade, né? Porque como tu mesmo comentou, não podemos ficar só presos nos cursos raízes, vamos dizer assim, né? Daqui a pouco surge um curso A, um curso B, tem que sempre estar atualizado porque o mercado evolui, né? E a gente não pode ficar parado ali. Bom, nós comentamos também, né? Até pra gente dar uma relembrada, porque às vezes a gente fala bastante coisa, e eu acho que um ponto importante é focar no jovem, no estudante, naquela pessoa que tá nos ouvindo, tá nos vendo, tá nos assistindo, né? Que é uma colocação que a gente comentou, né? O ideal sempre é aquela pessoa que já tá no mercado se qualificar, ficar melhor e assim por diante, mas infelizmente nós temos aquela parcela que não aproveita as oportunidades, ou às vezes não tem muita oportunidade, cada um na sua realidade, né? E nós temos essa possibilidade de ser um elo, né? De poder juntar a pessoa e a situação dela, que infelizmente pode ser não boa ou boa, né? A gente não sabe a situação do nosso da pessoa que está nos assistindo agora, né? Mas qual que, na tua visão, a solução, ou pelo menos uma ideia, porque na verdade é a pessoa que vai tomar esse posicionamento, né? Mas o que a pessoa pode fazer para ter um futuro um pouquinho melhor, porque daqui a pouco o atual dela não é tão bom, né? O que a gente pode fazer para ajudar esse tipo de pessoa? Olha, a gente tem várias alternativas, né? Porque hoje a gente facilita a entrada do aluno em qualquer um dos cursos, colocando várias alternativas, né? Pode parcelar o curso. Alternativa nesse sentido nós vamos buscar encontrar, tá? O importante de tudo isso é sempre também os pais terem a consciência que o quanto antes o filho vai buscar uma qualificação melhor, né? Porque as áreas são bem amplas, então o conhecimento, quanto antes ele vai estar adquirindo ele, como nós estamos numa questão tecnológica, a evolução ela é muito grande, né? Porque a informação que a gente recebe hoje, ela tem uma velocidade muito grande e a gente está em contato frequente com várias informações, mas se elas são de qualidade ou não, eis a questão, né? Porque eu posso perder um tempo usando todos os recursos que hoje são oferecidos pelas mídias sociais, enfim, mas pode ser, às vezes, uma questão que estou direcionando meu tempo para um caminho que não vai me preparar como um profissional que o mercado, em grande parte, precisa, né? Então, eu tenho que ter um foco, vamos usar de uma forma racional os recursos hoje e atrativos que existem nas mídias sociais, e também pensar que eu preciso me qualificar, eu preciso ter um conhecimento específico e me preparar para isso, né? Existem vários estudos que, para que tu esteja preparado e bem preparado, um profissional grande, você tem que ter horas de conhecimento, de estudo numa determinada área para você ser bom, né? Não é o fato de tu ler um artigo, ler uma informação, eu estou preparado para aquilo ali. Sim, ler é importante, tem que estudar, buscar um curso, se qualificar, continuar estudando. Então, isso é fundamental, porque hoje muitos perguntam, mas por que eu vou fazer um curso se eu tenho os recursos disponíveis hoje nas mídias sociais? É diferente. Tu ter um profissional que durante anos estudou para aquilo ali e vai te levar isso de uma forma clara, dentro da sala de aula, com conhecimento, porque o que eu leio, o que eu estudo,
é fundamental e importante. A prática do dia a dia, muitas vezes tu tem que encontrar alternativas que surgem naquele momento que talvez você não encontrou numa leitura, né? Então, na sala de aula, esses profissionais, professores que estão lá ensinando, que é o dia a dia deles, é a prática nas empresas, o teu conhecimento vai ser muito mais acelerado, né? O teu tempo, vamos supor, ele é muito mais otimizado fazendo um curso do que apenas buscar informações, talvez, não estou dizendo que você não possa buscar, deva buscar, mas às vezes o tempo que eu vou dedicar para isso, ele precisa estar focado, né? Se eu perder esse tempo em outras questões que não vão me trazer o conhecimento, usando recursos de mídias sociais, muitas vezes que nos desfocam, né? Porque as mídias sociais existem ali para também vender o seu produto, porque quanto mais tempo tu ficar dentro da plataforma, isso que mais interessa também para esses grandes empresas, né? Então... Não, mas isso aí até que tu comentou no início, a escola ajuda o aluno até para pegar uma boa direção, né? Por exemplo, pegar uma área da programação, por exemplo. Hoje está muito em alta o Python, PHP, essas linguagens. Se o aluno querer entrar direto, talvez, no Python, ele vai ter grande dificuldade. Agora, se tiver um tutor, um professor, alguém que deu uma ideia, ele vai dizer, campeão, nós temos que começar pelo início, começar pela lógica, né? E mesma coisa em outras áreas. Não adianta agora, eu vou querer fazer agora um curso mais avançado, um inglês avançado. Não, tu tem que começar pelo inicial. Não adianta, porque eu vou viajar em setembro. Ok, tu tinha que ter, infelizmente, começado antes. Porque não adianta tu começar agora lá no meio, tu vai ter grande dificuldade. Então o professor, a escola, vai te dar esse caminho, né? Vai te dar esse norte. Porque fazer por fazer não adianta, né? Aquilo que eu falei antes, o certificado é importante, mas o conhecimento é o mais ainda, né? Porque eles querem isso, saber fazer, né? A prática é o mais importante. Nós já tínhamos um slogan chamado Saber Faz a Diferença. Ah, exatamente. Bom, então eu falei então com o diretor da Informatize, né, o Jorge Luiz Stoffel, né? Então a gente vai então encerrando o nosso podcast, o Infocast, o canal do conhecimento. Espero que vocês tenham gostado e fiquem conosco para a próxima. Forte abraço e até mais.